Iniciamos o vídeo com o Nair abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. Porém, ela ignora e sai andando sem dar nenhuma chance. Ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim e que ele está atrapalhando ela. Ele pergunta se pode pegar o Instagram dela e ela fala que já disse que não e que ele não tem nenhuma chance com ela e ela é fiel ao seu namorado. E deixa ele falando sozinho. Ele fala que não vai mais incomodá-la e fala que ela não precisava ser tão rude com ele e a deseja um bom dia. E vai na direção da sua Lamborghini. E como num passe de mágica, a mulher que o rejeitava muda de ideia e vai atrás dele batendo no vidro do carro. Ele então pergunta o que está acontecendo e ela responde que o namorado dela é muito ciumento e por isso ela não estava falando com ele. O YouTube então pergunta por que ela mudou de ideia e voltou para falar com ele agora. Ela responde que foi grossa com ele e veio pedir desculpas. Nair fala que realmente ela pegou pesado com ele e nem olhou nos olhos dele quando estava falando com ela, e que já teve uma má impressão dela. Ela pede para ele uma chance para desfazer essa má impressão que ela deixou. O Nair fala que tudo bem. Ele então fala que vai ouvi-la agora. Em seguida, o Nair pergunta se ela quer dar uma volta no carro dele e sair para beber um drink. E ela fala que sim e aceita o convite dele. O youtuber a questiona se o namorado dela não vai ser um problema. E ela fala que ela não quer falar dele agora porque isso não interessa, porque ele não precisa ficar sabendo de nada. Em seguida, o Nair fala que tudo bem e chama ela para entrar na Lamborghini com ele. E ela entra toda empolgada rapidamente no carro de luxo dele. Dentro do carro, o Nair pergunta quanto tempo ela está namorando e ela fala que já faz 4 anos. Ele então pergunta por que ele não colocou um anel de compromisso no dedo dela. E ela fala que não sabe o que ele quer da vida e que não bota muita esperança no relacionamento deles. Em seguida, o Nair pergunta o que ela espera de um homem. E ela fala que um cara que a trate bem e que tenha benefícios e que seja bom para ela. O YouTube então pergunta se ele seria um bom candidato para ela. E a garota responde que sim e fala que ele é um cara bem sucedido. E Nair fala que eles podem ir para casa dele agora, que ela vai gostar muito de lá. E que eles podem se conhecer melhor e curtir a tarde juntos. Ela então fala que tudo bem e aceita ir com ele para sua casa. E comentem aí o que vocês acham que rolou lá na casa do Nair. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa garota e fala que ela parece estar muito bem e fala que gostou das tatuagens dela. Em seguida, ele pergunta o nome dela, porém ela pergunta por que ele quer saber o nome dela. Nate responde que ele quer conhecê-la e pergunta se ela não vai dizer o seu nome, e ela responde que não. Ele então pergunta se ela tem namorado e a garota responde que sim. Ele então pega na mão dela e se despede e vai na direção da sua McLaren. Mas não demora muito para a garota voltar depois de ver a McLaren do Nate. Ela então chama ele e fala que o carro dele é muito lindo e em seguida fala seu nome e ela demonstra muito interesse pelo Nate. Ela pergunta o que ele queria com ela e ele responde que estava apenas procurando um bom lugar para ir e que achou ela muito linda e gostaria de conhecê-la. Ela então fala que eles podem conversar agora. Ele então pergunta se ela é da cidade. E ela fala que não, que ela é de Baltimore. Nate então pergunta quanto tempo ela está em Miami. E ela responde que já faz 1 ano e que está gostando muito da cidade.
Em seguida, ele pergunta se agora pode pegar o número dela, e inexplicavelmente a garota responde que sim. Nate então pergunta se o namorado dela não vai achar ruim, e ela fala que não, que ele não vai ficar sabendo e que eles só estão se conhecendo. Nate então pergunta se ela gostaria de dar um passeio com ele em sua McLaren, e ela aceita o convite e fala que quer ver ele acelerando a McLaren, que ela gosta muito de adrenalina. Dentro do carro, ele pergunta qual os planos dela, e ela fala que não tem nenhum e que está procurando algo para fazer, e ela acaba falando que eles deveriam ir para o shopping para fazer compras. O YouTube pergunta se ela trouxe a carteira dela, e ela responde que não, que é ele que vai pagar as compras dela. Nate então fala que ele não trouxe sua carteira com ele. Ela então fala que ele pode pagar com sua conta digital, mas ele questiona e diz também que não tem nada disso. Em seguida, o Nate fala para ela pedir o namorado dela para levar ela no shopping, e ela responde que ela está com ele agora e que ela queria que ele a levasse. Nate então pergunta por que ela não queria falar com ele no início, e ela responde que é porque ele chegou de maneira estranha para falar com ela, e ele fala que foi educado e só tentou conhecê-la, mas que a verdade é porque ela é uma garimpeira de ouro e que ela só quer fazer compras e está interessada no carro dele. Ele fala pra ela descer do carro porque ele já se arrependeu e não quer mais sair com ela. Ela tenta convencê-la a dar uma chance jogando seu charme, mas Nate fala que não balança com mulher interesseira, que só pensa em bens materiais e manda ela descer do carro. Ela desce do carro, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o youtuber Trencho abordando essa garota que havia acabado de sair de uma loja. Ele inicia um papo descontraído com a garota. Ele então pergunta qual o nome dela e fala que achou ela muito linda. Ela fala que se chama Jéssica e agradece o elogio. O YouTube tenta ganhar a atenção dela pedindo para ela esperar porque ele só quer falar com ela apenas alguns minutos. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta para ela, dizendo que se chama Trencho. Ele então começa a dar investidas na garota e pergunta se ela tem namorado ou se está solteira. A mulher fala que tem namorado e que ele é muito ciumento. Trencho então fala que ele pode tratar ela melhor do que o seu namorado e oferecer coisas para ela que ele não pode. A garota fala que não está interessada e que precisa ir embora. Em seguida, depois de levar um fora da mulher, o YouTube parte para o plano B e vai em direção à sua McLaren. E nem precisa dizer que nessa hora a mágica acontece. E a mulher que estava indo embora volta num piscar de olhos e vem conversando com o rapaz, demonstrando interesse nele. O youtuber pergunta por que ela voltou e o que ela quer com ele. Ela pergunta por que ele não está indo para casa dela com ela. Ele responde que ela não queria nada com ele e não deu nenhuma chance para ele. Ela responde que mudou de ideia e eles podem ir para casa dela agora. O youtuber questiona sobre o seu namorado se ele não iria achar ruim com ela. A garota responde que não tem namorado e que ela está solteira. Em seguida, ele pergunta se ela já andou em uma McLaren alguma vez. A morena responde que nunca e que sempre quis andar em um carro esportivo e fala que adoraria sair com ele. O YouTube então chama ela para entrar no carro com ele para mostrar o carro como é por dentro. Sem pensar duas vezes, ela entra com ele no carro achando que vai se dar bem com o YouTuber. Dentro do carro, Trencho chama ela de interesseira e fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala que ela não queria nada com ele antes de ver o carro e agora está sendo infiel ao seu namorado.
Ele fala que não sai com interesseira e pede para ela descer do carro. Ela fala que eles podem sair escondido e fala para ela deixar isso de lado. O youtuber fala que não e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Naye abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu carro. Ele inicia uma conversa e pergunta como ela vai, qual o seu nome e se apresenta para ela. O youtuber fala que está tentando conhecê-la melhor. Ela responde que ele está com roupas falsas, correntes falsas e que ele está passando vibrações pobres para ela. Ele então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela então fala para ele que não quer perder o seu tempo com ele. Ele tenta pegar o número dela, mas ela sai andando. Ele então caminha até o seu carro de luxo e não demora muito para ela vir atrás dele perguntando se o carro é dele. Em seguida, ele confirma que o carro é dele e fala que esse é apenas um dos seus vários brinquedinhos. Ele então fala que não quer fazer ela perder seu tempo e que já está indo embora. Porém, a garota fala que ela tem tempo para falar com ele e que gostaria de dar uma voltinha com ele para eles se conhecerem melhor. Ela pega na mão dele e fala que se chama Karine e ele fala que se chama Naye. Na sequência, ele fala que está na cidade a negócios e que viu ela, gostou dela e achou ela muito linda e queria conhecê-la melhor, mas que ela foi muito rude com ele. Ela então fala que vai se redimir com ele e pede desculpas por ter sido tão rude com ele. Naye então chama ela para entrar no carro com ele. E depois da mágica feita, ela entra com ele em seu carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gostaria de fazer. E ela responde que está tentando comer algo e que gostaria de fazer compras. O youtuber fala que acabou de almoçar e está indo para sua casa de luxo para relaxar. Ele então fala que lá tem comida e que eles podem almoçar em sua casa e depois levá-la para fazer compras. Ela topa e aceita tudo do jeito que ele falou. Porém, nessa hora, ele fala que só tem um probleminha, que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser uma. Então, ele fala que ela só está querendo aproveitar do seu dinheiro e diz que não quer mais nada com ela e fala para ela descer do seu carro. Ela desce achando ruim com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Naye. O vídeo começa com o Damon abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e depois dela falar que ela tá bem, ele fala que ela tá muito linda e que a pele dela combina com esse tom de verde e elogia muito a garota. Em seguida, ele pergunta o nome dela e ela pergunta pra ele por que ele quer saber o nome dela. E ele fala que só quer apenas conhecê-la. Em seguida, ela pergunta por que ele quer ser amigo dela, e ele responde que viu ela de longe e que gostou muito do estilo dela e que gostaria de tê-la como amiga. Ele então pergunta se ela tem um namorado, e ela responde que ela não tem nenhum namorado. Ele então pergunta por quê e diz que ela é muito linda, e ela responde que quer ficar solteira no momento. Em seguida, ele pergunta o nome dela e se apresenta para ela. Ele então fala que o dia está muito lindo e eles poderiam sair para tomar uma bebida e se conhecerem melhor. Porém, ela responde que ela não é fácil assim do jeito que ele está pensando. Ele fala que sabe que ela não é fácil, mas que está fazendo um convite e pergunta se pode pegar o número dela ou seu Instagram. Mas ela fala que ela não está interessada. Ele pergunta se é porque ele é mais velho. E ela responde que sim, que ele parece o avô dela.
Ele dá uma risada e leva na esportiva e pega na mão dela e se despede. E vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. E quando ela vê que ele está em uma super Lamborghini, na mesma hora ela volta e vem perguntando se o carro é dele. Em seguida, ele fala que a Lamborghini é mesmo dele e fala que queria levá-la para sair nesse carro, porém, ela não quis dar nenhuma chance para ele. Ela então fala que pensou melhor e que eles podem sim dar uma volta e se conhecerem melhor. O youtuber então chama ela para entrar no carro e ela entra sem pensar muito, achando que vai se dar bem com o youtuber. Já dentro do carro, papo vai, papo vem e ele pergunta o que ela quer fazer. E ela fala que eles podem sair para beber. O youtuber então fala que tudo bem. Em seguida, ele pede para tirar uma foto dela dentro do carro. A garota deixa e faz até pose para tirar a foto. Logo depois, ele fala que vai postar na rede social e mostrar para os seus amigos a interesseira que ele conheceu. E fala para ela descer do carro porque ele não sai com garimpeira de ouro. A garota fala que não vai descer do carro. Ele fala para ela descer porque ele tem compromisso agora e pede para ela dar licença do carro dele. Ela sai do carro achando ruim e fala que ele é um babaca, mas no fim acabou se dando mal.